O GT História das Filosofias, com o apoio da editora da UFMG, apresenta hoje em nossa 11ª palestra uma leitura de Furiese e Walter Benjamin, a partir do conceito de mito. Com vocês, um mundo de passados mortos e mitos vivos, com Vinícius Onesco. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um dia de colóquio. Hoje a gente vai receber o professor Vinícius Ronesco, com imensa satisfação. Já agradeço demais a disposição para vir falar com a gente hoje. O professor Ronesco é mestre em Filosofia e Teoria do Direito pela UFSC, né? E doutor em Literatura também pela própria UFSC, tendo feito estágio pós-doutoral na Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, o professor é membro do Departamento de História e coordenador também do mesmo. Também do programa de pós-graduação, né, em História da Universidade Federal do Paraná, no caso. O Ronesco trabalha com o Benjamin já tem algum tempo, tendo publicado um livro, né, Paradigmas do Tempo, se não estou enganado, na relação do messianismo do Benjamin e Agamben, e tem feito muitas traduções, principalmente pela N-1 e pela Autêntica, particularmente do Grupo Tikkun, do Comitê Invisível e do Furiese. Professor, se quiser complementar qualquer coisa, por favor, fale, mas eu deixo a palavra para você e a gente agradece a presença no colóquio. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço o convite, né? Os tempos estão meio estranhos, né? A gente fazendo esse formato, que é uma coisa meio chata. Mas, enfim, de todo modo, é uma boa iniciativa aí que vocês têm, né? Eu já participei do primeiro, né? Que foi super legal. Que foi ali na UFPR mesmo. E, agradeço muito pelo convite. Acho que é isso mesmo, né? E, na verdade, gostaria um pouco de começar também falando que, na realidade, o convite se deu quando o Rodrigo me convidou, já faz um tempinho, né? Eu tinha pensado em trabalhar com algumas questões com que vem desenvolvendo agora num projeto de pesquisa que recém comecei a trabalhar, né? Que se chama Olhares ao Tempo 2, História e Ciência do Mito e seus Desdobramentos Políticos, que vou começar a desenvolver agora. Já estou desenvolvendo há um tempinho agora, já há alguns meses já. Na verdade, o projeto já foi gestado, vamos dizer assim, as primeiras coisas que comecei a fazer, aqui, foi no primeiro colóquio aqui, eu comecei a pensar já algumas coisas, foi gestado há algum tempo, mas agora em 2020 que eu estou desenvolvendo algumas coisas e já teve um resultado, né, que eu escrevi um livrinho, chama-se Mitografias do Brasil Contemporâneo, A Liberdade é de Quem?, que é um pouco, que saiu pela editora Ainê, de Belo Horizonte, então é um pouco um mapeamento da questão do neoliberalismo no Brasil e tal, com algumas questões relacionadas a esse projeto, mas meio que um primeiro passo, incipiente ainda, né, o primeiro desenvolvimento a partir dessa leitura mais geral que eu quero fazer a partir de uma problemática da ciência do mito, né, que é uma coisa muito que está ligada ao Iese, ao Furiese, e que está ligada a um desenvolvimento que toca, digamos assim, o Benjamin em muitos aspectos, né, nas leituras que o Benjamin vai fazer do romantismo, enfim, né, em várias questões que o Benjamin levanta em relação, sobretudo, ao problema do mito, né, então, do fascismo, né, em alguma medida, então são questões que eu tô querendo trabalhar já há um tempo. Então, no começo, quando o Rodrigo me convidou, como eu dizia, eu estava pensando em desenvolver isso de uma maneira mais alongada em Benjamin, mas em virtude justamente do nosso tempo, né, assim, estou na coordenação do curso ali da graduação do Bacharelado História, Memória e Imagem, e a gente está trabalhando muito, assim, né, nesse período especial, nesse período de pandemia, que a gente está instituindo os períodos especiais e tudo mais, então o trabalho está um pouco mais burocrático na vida, mas estou trabalhando também com algumas questões. O texto que eu acabou de apresentar, portanto, é um texto que tem algumas questões mais antigas que eu trabalhei já há algum tempo, e que eu estou tentando desdobrá-las a partir de umas leituras mais recentes, sobretudo a partir de Derrida, umas coisas que eu tenho discutido no Derrida, umas leituras, e como ligar essas questões mais antigas, com que eu trabalho com Foucault, uma tentativa primeira, que é uma coisa mais antiga, de ligação de Foucault, uma leitura aproximativa de Foucault com algumas questões do Benjamin, e, na sequência, uma aproximação crítica entre Derrida e Furiese,
né? O Derrida, digamos, um leitor de Heidegger, vamos dizer assim, né? E o Iese, na verdade, um benjaminiano, né? Então, que tem os desdobramentos, que é um ótimo leitor de Benjamin, que vai trazer alguns desdobramentos bem interessantes aí para essa questão. Então, na verdade, é um pouco isso que eu vou apresentar para vocês, e eu vou passar direto para o texto para a gente não se alongar. Beleza? O texto eu nomeei de Um Mundo de Passados Mortos em Mitos Vivos, e assim, no início de seu ensaio de 1971, Nietzsche, a genealogia, a história, Foucault depõe a ideia de origem, uma origem essencial, em prol de um conhecimento histórico diverso dessa alta originalidade. Tal origem, diz Foucault, está sempre antes da queda, antes dos corpos, antes do mundo e do tempo. Ela está ao lado dos deuses, e para contá-la, sempre cantamos uma teogonia. A empresa genealógica, portanto, procura dissipar-se de formações imagéticas regulares, isto é, da história, essa grande história humanista, com H maiúsculo, né? A qual se configura a partir de coordenadas espaço-geográficas precisas, datadas, que sempre se reportam a um ponto de origem, ao marqué, que seria, diz Foucault, a essência exata da coisa, sua possibilidade mais pura, sua identidade cuidadosamente replicada sobre si mesma, sua forma imóvel e anterior a tudo que é externo, acidental, sucessivo. Eis que a estratégia do Foucault, portanto, se desenha como uma, o Agamben vai falar sobre isso, né, como uma esconjuração, ou seja, ao mesmo tempo um afastamento e uma evocação, né, se esconjura algo sempre quando você evoca para afastar, uma esconjuração da origem, como uma desregulação regrada, como o próprio Foucault diz, um carnaval concerté, né, um carnaval organizado. A genealogia afirma-se em torno de 3 convicções. 1. A ideia da significação como vazio, uma lógica dispersiva do acaso. 2. A compreensão de que o começo histórico é acéfalo, irrisório e irônico. E 3. Entendendo a origem como um encadeamento de erros autoindulgentes, né? O Raul Antelo faz uma leitura muito interessante disso a partir do Foucault. Nesse sentido, a pretensão de uma historiografia Foucaultiana pode ser mais bem pensada a partir da noção de evocação e afastamento da origem. Por essa via, verificamos que o trabalho Foucaultiano não se presta a remeter o discurso à longínqua presença da origem. Pelo contrário, a liberação da esfera discursiva de suas formas imediatas de continuidades se dá pela esconjuração da origem, de modo que o gesto do historiador arqueólogo, por assim dizer, é uma tentativa de desestratificar o conjunto finito e limitado dos discursos. Em outras palavras, a originariedade da origem, né, por assim dizer, enquanto arqué meta-histórica, não interessa a quem investiga o passado nesses termos, nos termos genealógicos. Antes, é a constante presença na dispersão dos acontecimentos daquilo que ficou designa por enunciado, que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente. A estratégia arqueológica, portanto, deve ser compreendida de um modo completamente diverso dos saberes disciplinares, e por isso a insistência com que Foucault marca o enunciado como uma função de existência, que cruza o domínio das estruturas e das unidades possíveis. Diz ele, o enunciado não é uma unidade do mesmo gênero da frase, proposição ou ato de linguagem, não se apoia nos mesmos critérios, mas não é tampouco uma unidade como um objeto material poderia ser, tendo seus limites e sua independência. Assim, a função enunciativa não pode ser compreendida nem por uma análise formal, nem por uma investigação semântica. Confrontando tais passagens da arqueologia do saber com as palavras e as coisas, o Giorgio Agamben indica que os enunciados, termo estratégico central do primeiro, né, da arqueologia, correspondem às assinalações ou assinaturas do segundo. Ainda que Foucault não tenha definido as assinaturas quando trata da epistemologia do Renascimento, confere a elas, no entanto, uma função e uma posição próprias. Ao bipartir o campo epistemológico do século XVI em hermenêutica, que seria o conjunto de conhecimentos e técnicas que permitem fazer falar os signos e descobrir seu sentido, e semiologia, o conjunto de conhecimentos e técnicas que permitem distinguir onde estão os signos, definir o que os institui como signos, conhecer seus liames e as leis de seu encadeamento, então, portanto, entre hermenêutica e semiologia,
Foucault diz que o século XVI superpôs semiologia e hermenêutica na forma da similitude. Essa superposição, no entanto, não é nem imediata nem evidente, sempre restando entre ambas uma espécie de hiato, um vão, né? Que não suporta uma livre passagem entre uma e outra, ou de uma a outra, que pode ser visto como uma espécie de não lugar, né? Ou como sendo exatamente onde se instaura, né, ou se instala isso que Agamben vai denominar de assinatura, né, ou mesmo essa própria hipótese dos enunciados Foucaultianos. O Agamben diz, nem semiótico nem semântico, ainda não discurso e tampouco mero signo, os enunciados, como as assinaturas, não instalam nem criam novos significados, mas assinalam e caracterizam os signos no nível de sua existência, e, desse modo, efetivam e deslocam a eficácia. Eles são as assinaturas que os signos recebem pelo fato de existir e serem usados. O caráter indelével que, marcando-os em seu significar algo, orienta-lhes e determina em certo contexto sua interpretação e eficácia. Isso é muito importante, essa definição de assinatura do Agamben. A partir dessas considerações, é possível voltar à posição que no início marcamos para a interpretação Foucaultiana da genealogia de Nietzsche, isto é, a leitura da esconjuração de uma origem. Segundo Foucault, 3 seriam os termos que em Nietzsche designariam a posição da origem: Ursprung, Entstehung e Herkunft. Enquanto o último marcaria algo como a cepa, a proveniência, a partir da qual é possível perceber todas as sutilezas, marcas e singularidades que se entrecruzam numa rede, Entstehung designaria a emergência, o ponto de irrupção das forças, o local do jogo aleatório das dominações. Ursprung, por sua vez, seria aquela origem meta-histórica, essencial e antes da queda dos corpos, a identidade duplicada das coisas, ou seja, justamente aquilo que a genealogia deveria, de que a genealogia deveria tomar suas distâncias. É muito curioso, né, que o termo Ursprung é justamente o termo que o Benjamin vai usar depois como origem, num sentido muito mais próximo de Entstehung, né, e de Herkunft do que no sentido de Ursprung aqui designado, né? Então, é isso que eu desenvolvo em outro lugar, essas ideias, então que é muito interessante pensar nisso. Levando-se em conta as figuras da Entstehung e da Herkunft, ainda parece restar à origem um papel primordial na pesquisa arqueológica. Os entrecruzamentos que se armam entre proveniência e emergência fazem com que as crenças em necessidades estáveis, no seio de certa busca historiográfica tradicional, sejam estilhaçadas. Ou seja, mais do que uma afirmação categórica, na qual se poderia ler que Foucault afasta a origem de seus intentos metodológicos, é preciso compreender que a origem, entendida como proveniência e emergência, ainda é substancial para o historiador que se empenha nesse trabalho. Ou seja, a origem não como um conceito discursivo ou sintético, uma espécie de paradigma lógico, vamos dizer assim, né? Nem como arquétipo, uma figura original, uma espécie de mito original, né? Que contaria a gênese das coisas, né? Mas numa aproximação entre Foucault e Benjamin, como uma irrupção totalmente histórica que nada tem a ver com a gênese, né? Essa coisa primordial, primeira, né? Gerativa, né? Fabricada pelos deuses, né? Uma coisa do gênero. Ou citando Benjamin, né? O termo origem não designa o vir a ser daquilo que se origina, e sim algo que emerge do vir a ser e da extinção. A origem se localiza no fluxo do vir a ser como um torvelinho e arrasta em sua corrente o material produzido pela gênese. O originário não se encontra nunca no mundo dos fatos brutos e manifestos, e seu ritmo só se revela a uma visão dupla, que o reconhece, por um lado, como restauração e reprodução, e por outro, e por isso mesmo, como incompleto e inacabado. Em cada fenômeno da origem se determina a forma com a qual uma ideia se confronta com o mundo histórico, até que ela atinja a plenitude na totalidade de sua história. A origem, portanto, não se destaca dos fatos, mas se relaciona com sua pré- e pós-história. Isso está na origem do drama barroco alemão, né? No prefácio. Assim, trata-se de uma origem contemporânea ao devir dos fenômenos, uma forma de a priori histórico imanente e atuante no devir. As apostas do historiador nesse sentido são, enquanto vasculha o terreno do passado,
mais do que apenas um trabalho que se empenha em dizer com esmero o assim foi, né, mais do que isso, são um modo de abertura de novas possibilidades de presente. Tanto em Foucault quanto em Benjamin, portanto, a origem marca um lugar limiar entre instâncias que são imanentes. Isto é, não são origens fontes, transcendentes e ideais, mas entrepostos, né, estratos limiares. O que, entretanto, esses limiares marcariam, né? Em Foucault, esse ato é marcado pela ideia de enunciado, ou assinalação, nas palavras das coisas, né? Ou assinaturas, nos termos agambenianos, que já cruza Foucault e Benjamin, né? Mas em Benjamin isso fica muito claramente colocado com a ideia de imagens dialéticas, algo que lampeja num agora de cognoscibilidade, que num agora exibe-se como possibilidade de abertura de presente e salvação do passado, que apenas neste agora mostra-se ao historiador, ou a quem quer que, ou qualquer vivente, né? Nesse sentido. Esse lampejo no agora da cognoscibilidade não é uma imobilização da imagem, isto é, sua simples captura como um elemento histórico, um discurso histórico disciplinarmente sedimentado ou um objeto histórico. Ele é antes a irrupção, um limiar entre a imobilidade e o movimento, ou seja, um movimento dialético íncito nessas imagens, que são as únicas imagens autênticas, né? Isto é, não arcaicas, diz o próprio Benjamin. Né? Nessas imagens que carrega toda a dimensão do turbilhão da origem explicitado no trecho que eu citei do Origem do Drama Barroco Alemão. Esse procedimento histórico de exame do passado como determinação política de presente atém-se à dinâmica dos rastros, dos materiais que, apenas na análise do historiador, podem fazer irromper os enunciados ou fazer lampejar enquanto imagens dialéticas. Portanto, nesse sentido, o crucial do problema da origem está no modo como, ao percebê-la, né, se consegue desvencilhar do que seria uma determinação absoluta dada pela origem, desse seu caráter meta-histórico e vinculado aos deuses. Né? Em tom propriamente benjaminiano, podemos dizer que no presente, no agora, do historiador, sempre restam perguntas fundamentalmente políticas. Como seria possível reconstituir, remontar, diria o Jorge Gilberman, por exemplo, né? Como seria possível reconstituir o passado para além das formas que concebem a origem e o processo histórico em estrita ligação a um princípio de causalidade e vinculação, a forma de perceber a origem como determinante dentro de um processo temporal homogêneo? Né? Como escapar a formas de compreensão míticas da história, sejam elas pautadas num progressismo fiel à proposição do Estado de Direito, a qual seria justamente o caminho para a emancipação do mito, mas que Benjamin caracteriza como o prostíbulo do era uma vez, do tempo homogêneo e vazio, que é pura transição a ser contemplada, né, a posteriori por sujeitos impotentes, sejam elas abertamente ressignificantes do mito e que postulam essa originariedade de um comum prístino meta-histórico, né, Deus, família, pátria, nação, ou seja, assim, como escapar a essas formas míticas de compreensão da história? Bom, vou dar um giro agora, para um outro caminho. Quando das primeiras bases materiais de seu projeto de uma ciência gramatológica, o lançamento de seus 3 livros seminais, A Voz e o Fenômeno, a Gramatologia e a Escritura e a Diferença, em 67, Jacques Derrida, em sua crítica a contrapelo de Lévi-Strauss a Rousseau, aporta neste último com uma fulminante leitura do ensaio sobre a origem das línguas. É aí que o empreendimento desconstrucionista parece dar suas notas de desestruturação da chamada metafísica da presença, ou de todo o edifício do dito pensamento ocidental e tal, né, que o Derrida vai tratar de fazer. Da nervura do pensamento de Rousseau, a distinção entre razão e imaginação, Derrida extrai 2 linhas seriais de elementos. A primeira, ligada à concepção russoniana de razão, enquanto entendimento e faculdade de formar ideias, e estaria ligada à determinação da animalidade enquanto passividade. A segunda, própria à imaginação, isto é, ao poder ativo exclusivo ao humano que inaugura a liberdade e a perfectibilidade e é capaz de engendrar tanto a linguagem quanto a história. Para Derrida, na segunda série seria possível ver todas as determinações metafísicas daquilo que ele denomina de
a différence supplémentaire, né, que aqui se traduz como diferença, tem várias traduções, né, diferença suplementar, ou diferença, mas em vez de cedilha com S, né, suplementar, né, é a brincadeira que o Derrida faz. Denomina de diferença, vou chamar de diferença suplementar, e teria justamente na imaginação, e no limite na angústia da antecipação da morte, sua condição de possibilidade, pois ela é que daria as condições de formulação de uma subjetividade em que a vida afeta a si mesma em seu poder de representar-se. Assim, a imaginação, que seria pura autoafecção, excita a piedade natural, cara a Rousseau como qualidade inata dos viventes em geral, mas só desperta na humanidade e que só acede à linguagem e à representação por meio justamente da imaginação. Então, fica nessa segunda série onde se constrói esse mecanismo. Nesse esquema do pensamento russoniano detectado por Derrida, a naturalidade estaria em estado de latência ou dormência e funcionaria como uma espécie de reserva potencial que seria incitada pela dimensão suplementar da imaginação. No jogo em que o suplemento abre para a possibilidade a atualidade, portanto, a realização da piedade e o perfazer-se da liberdade, também haveria o risco do excesso, quando, frente ao repositório natural de potencialidades, a imaginação perverteria a si mesma. Isto é, para além da efetivação de algo outrora em potência, haveria um desejo por algo mais do que a satisfação. Isso que romperia o impossível, dado que desejo é despertado pela imaginação. Romperia um impossível equilíbrio funcional entre desejo e reserva potencial. É o que teríamos Derrida, né? Em suma, a naturalidade da piedade só se ativaria pela imaginação na medida em que não houvesse simples identificação com o sofrimento do outro, mas este acontecesse por comparação. Nosso sofrimento não presente, isto é, imaginado, o que, no limite, faria da imaginação e da temporalidade os elementos fundamentais do conceito e da lei. Além disso, haveria o risco de que a imaginação pudesse, para além da piedade, levar-nos para uma perversão da naturalidade nisto que sobrevém como desejo de impossível, isto é, uma representação ilusória de satisfação que, inclusive, poderia também ser a representação ilusória do mal que o outro parece disposto a me fazer. Bom, o balizamento que a imaginação faz entre a potencialidade natural e a atualidade perfeita, a concreção da liberdade, digamos assim, né, carrega em si esse quinhão paradoxal que, em seu desdobrar-se, tem a função de suplementar a falta do originário. Melhor dizendo, o complexo jogo armado por Rousseau para pensar a origem, seja das línguas, seja das desigualdades, acaba, a cada vez que falha em dar conta de um originário, ele mesmo se forjando como origem. E nos diz Derrida, esse também seria o procedimento comum ao pensamento dito ocidental, a chamada metafísica para cujo fechamento ele, Derrida, diz estar apontando. Não sei se fica claro, né, essa hipótese. Né? O Derrida, lendo Rousseau, ele arma todo... Ele diz, o Rousseau estabelece duas linhas, né, duas séries, uma pautada por essa compreensão de razão, outra pautada por essa compreensão de imaginação, que, por sua vez, remetem uma à outra, deixando esse vácuo, digamos assim, né? Ou seja, uma origina a outra. Lendo a terceira parte da gramatologia, isso fica muito claro, assim, né? Ele vai dizer, uma origina a outra, de modo que, para tentar expor qual seria a origem, que a origem mesmo sempre escapa, né? E o Derrida vai dizer, esse mecanismo é o que suplementa justamente essa falta de origem, né? Então, é uma hipótese de leitura, a hipótese derridiana, né, de que nessa diferença, né, que surge entre um e outro, sempre se suplementa e, portanto, se cria, entre muitas aspas, é mais complexo isso, né, essa concepção de origem. Assim, a lógica do suplemento, nessa relação de passagem do virtual ao real, do natural ao humano, funcionaria como um elemento de estabilização e de coordenação de sentidos para aquilo que, de outro modo, permaneceria sem sentido por si só. Nos termos de Derrida,
seria aquilo que apaga a diferença originária. Essa que não é nem ausência, nem presença, nem negativa, nem positiva, e que, por fim, seria a suplementaridade como própria estrutura. O impensado da metafísica e que, assim apagada, estaria sobreposta por uma origem mitológica, né, por assim dizer. O Derrida vai dar uma série de exemplos sobre isso, mas eu não vou trazer para cá, senão vai ficar tá em nota de rodapé, vai ficar muito pesado. Os sentidos da crítica derridiana da metafísica se espraiaram por diversas searas, desde a crítica literária até os estudos de gênero e pós-coloniais, né? Todavia, né, ou seja, é muito importante o Derrida, como a gente pensar nos estudos de gênero, estudos pós-coloniais, decoloniais. O Derrida ganha uma posição muito importante, né? Basta a gente pensar na Spivak, por exemplo, né? Porque justamente, né, para o Derrida, o Derrida consegue mostrar, de alguma medida, essa constituição, digamos assim, que estratifica e que se estratifica, como binarismo, por exemplo, né, que na realidade nada mais é do que uma espécie de construção mesmo. Não existe nada de natural na natureza, né, por assim dizer, né, vamos dizer. Então, ou seja, esse é o grande trunfo do pensamento derridiano, né? Ou seja, conseguir exibir como as coisas se constituem, né? Então, por exemplo, quando ele vai falar justamente na terceira parte da gramatologia da lei da proibição do incesto, né? Vamos dizer assim, né? Ele consegue mostrar como é uma lei que remete a certa naturalidade ou a certa moralidade, que ao mesmo tempo sempre, ou seja, é o remeter mesmo que constitui o fundo, né, digamos assim, que recobre esse vazio dos sentidos, né? Para se dar sentidos tem que recobrir um vazio dos sentidos. É basicamente um pouco por aí que vai, né? A gente poderia discutir isso. Mas, todavia, para o âmbito que eu quero trazer aqui, é a possível relação e limites com o problema da constituição de um mito do originário e também com as dinâmicas próprias da constituição de um saber histórico que me interessa. Nesse sentido, gostaria de tensionar a aposta teórica de Derrida a partir de um autor que, fazendo uma leitura minuciosa do problema da origem e do mito em Benjamin, pôde conduzir a um pensamento sobre o agora de uma forma bastante potente. Trata-se do Fourier. Em Cognoscibilidade da Festa, ou seja, o último dos textos sobre sobre o conceito máquina mitológica, né, que ele elabora, né, de 1976, Iese, que arma sua construção teórica à luz do conceito benjaminiano de cognoscibilidade, justamente, né, que aparece na quinta das teses sobre o conceito de história, né, torneia seu modelo para além das determinações que ele teria na ciência do mito, né, também no âmbito geral das ciências humanas, sobretudo em face da antropologia, da etnologia e do folclore, e com exemplos tomados de diferenciações entre o que ele chama de os diferentes, né, em certo período, certo movimento da antropologia se chamava de os selvagens, né, primitivos, etc., né, mas ele chama de diferentes e civilizados, festas pacíficas e festas guerreiras, né, de Rousseau a Canet, e entre ações festivas e tempo da festa. Nessa sua fenomenologia da aproximação do cientista da festa, Iese parte das considerações de Karl Kerene, e aponta como nós, que ele chama de nós, os modernos, né, vamos chamar assim, entretemos alguma relação com isso que ele vai chamar da festa, né? O momento festivo, que também está no Derrida, na análise que ele vai fazer do Rousseau, né, que a festa é sempre o modelo do mito, né, o momento da epifania mítica, né? A festa é o momento em que, por exemplo, a lei da proibição do incesto se esvai, né, na análise que o Derrida faz do Foucault. Então, portanto, nós também entretemos sempre alguma relação com esse momento festivo, portanto, sempre entretemos um tipo de relação com o mito. Seja com a festa por nós observada, portanto, com a festa dos outros, dos diferentes, então, portanto, pensem num antropólogo, durante uma celebração de um mito, numa festividade de uma comunidade indígena, seja com as miragens de uma festa nossa, entre aspas, né, com as quais, por vezes, procuramos adequar gestos e estados de ânimo com a finalidade de sermos protagonistas
não apenas observadores de uma situação festiva. De fato, não dispomos de nenhuma relação histórica que não seja pura observação parcial e precária dos diferentes, né, com o sentido de festividade, com o festivo. Somos, acima de tudo, estranhos à qualidade de coletividade de um festivo, de tal modo que, no mais profundo disto, esteja algo que é mais afim à alegria que à melancolia. O Iese está chamando a atenção para essa estranhedade, digamos assim, que o moderno, né, essas estruturas e concepções modernas, entretém com a festa e, portanto, com o mito. O sentido da festa aqui seria aquele presente num plano da existência humana excessivo em relação ao cotidiano, isto é, a festa como um momento epifânico em que se daria a visão do mito a uma coletividade que, justamente em festa, está em comum. Né? O transcorrer do tempo comum seria suspenso pela festa, e esta seria o modo de apagamento dos indivíduos numa epifania visionária que daria acesso ao mito, às estruturas fundamentais daquela coletividade, que justamente se organiza a partir dessa visão, a partir do mito. A interdição da festa aos modernos estaria, portanto, na impossibilidade de uma conformação coletiva em que um mito originário figuraria como imagem-origem, resplandecente no momento festivo, do começo. Seríamos, né, aqui nos incluindo, né, quando muito, observadores da festa dos diferentes, ou sonhadores com a festa daqueles que, antes da morte de Deus, nossos diferentes, apenas por uma questão temporal, né, nossos antepassados, podiam ter acesso aos mitos. Toda essa relação tem a ver muito com uma leitura, digamos, tem a ver com a leitura nietzschiana da morte de Deus, né? Então, toda essa questão, digamos, que o que preencheria, digamos, o vazio entre nós, os viventes humanos e os deuses, né, esse espaço entre o baixo e o alto, esse espaço seria o eidolon, né, o eidolon, essa imagem, portanto, a imagem mítica que preencheria esse espaço. Com a morte de Deus, isso se achata num grande horizonte, né? Então, ou seja, não há mais espaço a colmatar, a não ser essa linha do horizonte, que, abre um parênteses aqui, né, também pode se, inclusive essa linha do horizonte pode se compor como um mito, né? Mas fecha esse parênteses. Mas esse é o problema de fundo, digamos, é uma leitura de Nietzsche. Não mais participamos dos mitos, pretendemos apenas conhecê-los. E assim, abandonamos a pretensão epifânica em prol de um procedimento gnoseológico, que todavia, como aponta Iese, desde suas primeiras elucubrações no século XVII, até o pós-guerras, né, nos recobriram as vistas para o mito que eles mesmos, os procedimentos gnoseológicos, também são. Então, esse é uma sacada que o Iese vai ter com relação à máquina. Mas vamos adiante. Em suma, se a sociedade dita moderna se pretende livre dos deuses mortos a seus pés, ou seja, se ela se crê fundada para além dos mitos, que agora se tornam objetos de interesse meramente científico, isso se dá por ela não enxergar o próprio fundo obscuro sobre o qual fixa suas bases. É importante, contudo, lembrar em que sentido o problema do mito é encarado por Iese. Assim ele escreve em seu livro Mito, de 1973. Eu vou fazer uma longa citação só para a gente ter ou seja, com mito, por mito, o que o Iese pretende designar, estudar, trabalhar. O moderno estudo do mito encontra um primeiro obstáculo na dificuldade de circunscrever, com suficiente rigor, seu âmbito e seu objeto. A palavra mito possui hoje múltiplos significados. Dedicar-se ao estudo do mito pressupõe que um ou mais de um de todos esses significados, separadamente ou em conjunto, estejam em relação com uma verdade objetiva, mesmo que essa relação seja de negação. Essa verdade objetiva pode ser o puro valor autossignificante da palavra mito. Nesse caso, haveria duas alternativas. A palavra mito, em um ou mais de um, ou em todos os seus significados, separadamente ou em conjunto, poderia ser um puro símbolo que repousa em si mesmo,
que remete unicamente a si mesmo e encontra em si a própria origem e a própria realização. 2. Um puro flatus votis, que não remete a nada, nem mesmo a si mesmo, uma vez que o si mesmo ao qual remete é verdade enquanto não é. A verdade objetiva com a qual a palavra mito pode estar em relação, todavia, também pode ser um objeto que goza de existência autônoma em face da palavra mito. Nesse caso, o estudo do mito não poderia se limitar a ser estudado, a ser estudo da palavra mito em seus múltiplos significados, mas deveria ser também o estudo do objeto existente de modo autônomo em relação a essa palavra. E ainda assim, em relação com esta palavra. Objeto que seria o mito. Então, entende que ele está fazendo todo o procedimento de decupagem, né, do problema. Se o mito ou é apenas uma palavra que significa em si mesma mito, ou seja, assim, uma revelação, de algum modo, ou se ela não significa nada, que é um vazio, né, que não remete a nada, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar o problema do mito, se ele remete a alguma coisa, e se ele remete a alguma coisa, já temos um outro problema, né, ou seja, que esse alguma coisa que é o mito também deve ser pensado. Então o estudo do mito deveria implicar isso. E ele continua. A discriminação entre essas possibilidades deveria ser preliminar ao estudo do mito, a fim de que este agisse em um âmbito e sobre um objeto rigorosamente circunscritos. Mas, como observamos desde o princípio, o pesquisador moderno se encontra na impossibilidade de realizar tais discriminações preliminares e deve procurar proceder face a estas no próprio curso de seu estudo, operando em âmbitos e sobre objetos escolhidos empiricamente. Daí o risco evidente de iludir-se, imaginando ter atingido a discriminação de maneira rigorosa, quando, de fato, ela foi realizada em âmbitos e sobre objetos extrínsecos ao problema ou inadequados a uma configuração suficientemente ampla do problema. Vocês entendem que ele levanta uma série de questões sobre como lidar com esse termo mito, né, para além da hipótese linguística de estamos lidando com um termo, para além dessa, ou seja, da hipótese de que ele se remete a alguma coisa. Se ele remete a alguma coisa, que coisa é essa? Se ele é uma palavra, que problemas essa palavra nos gera, né? E assim sucessivamente. É de frente a tal desafio que eles elaboram o modelo da máquina. Ao final desse texto que eu citei, né, Cognoscibilidade da Festa, super benjaminiano, ele apresenta essa problemática do acesso ao mito por parte do pesquisador moderno de maneira muito clara. E eu cito mais uma vez, me desculpem pelas longas citações, mas são só esses momentos. O cotidiano, no instante em que se desvela, é o diferente. O homem, no instante em que nos aparece no estado festivo, é o diferente. Então, imaginemos que o diferente é aquilo que aparece em momento epifânico, no momento da visão do mito. O cotidiano, na fase de ocultamento, e o homem no estado não festivo, são o notório e o igual. Isso vale também para o que diz respeito ao eu do observador, do etnólogo. Mas o etnólogo moderno, então pensando que ele está imaginando uma visão de uma celebração mítica indígena, do que ele chama dos diferentes. Mas o etnólogo moderno não dispõe da faculdade de desvelar-se a si próprio, de aparecer para si em estado festivo. Para ele é vetado aceder ao próprio eu, na medida em que tal acesso pressupõe uma preliminar distância, uma diversidade entre quem observa e seu eu. Portanto, por mais que ele esteja participando da celebração mítica, né, num contexto em que os diferentes, portanto, a comunidade indígena está fazendo essa celebração, ele, enquanto etnólogo, por si só não consegue. Ou seja, ele não vê o mito. Né? Ele pode ver os indígenas vendo o mito, mas ele, por si, não consegue ver, por conta dessa interdição. Para se conhecer, é preciso, acima de tudo, cindir-se e colocar-se diante do próprio eu, do próprio si, como diante de um diferente. Então estaríamos diante de algo dificilmente conhecível. Mas a experiência festiva permitirá atualizar o paradoxo do conhecer o diferente, né, no instante em que é supremamente diferente. Tudo isso é vetado ao etnólogo moderno. Na falta de experiências epifânicas, privado de imagens que sejam verdadeiramente revelações, o etnólogo pode ter que lidar unicamente com máquinas, modelos gnoseológicos que funcionem, os quais dão a ideia de conter em seu centro, como núcleo inacessível, primeiro motor imóvel, as imagens epifânicas.
Bom, já vou explicar um pouco mais esse modelo iesiano. A partir dessa interdição epifânica e de uma abertura gnoseológica, em outras palavras, com a interdição da festa e com a suposta possibilidade de conhecê-la para além de vivê-la, né? Então, ou seja, tem essa questão, os modelos, as máquinas, seriam um instrumental capaz de nos exibir o suposto vazio dos mitos dos diferentes, mas também o vazio, a inexistência de nossos próprios mitos. No entanto, esse saber que nos revelaria o núcleo vazio da máquina ainda estaria preso na própria máquina. E eu já vou fazer uma outra pequena citação do Iese, que diz assim: as máquinas parecem fazer a insinuação de que contém realidades inacessíveis. Portanto, o mito seria algo inacessível. A máquina seria um mecanismo que torna essa realidade inacessível a nós, né? Seria uma parede. Ele vai descrever como uma máquina mitológica seria uma parede, né? Uma caixa em cujas paredes estão os materiais mitológicos, ou seja, narrativas sobre o mito, que estaria ou não estaria dentro da caixa. Ou seja, portanto, as máquinas são aquilo que torna inacessível o próprio mito, mas são aquilo, a estrutura, né, a parede da caixa, são aquilo que faz com que a gente conheça o suposto mito que estaria no interior, ou seja, as narrativas. Né? Então, o indígena contando para o etnólogo que a festa é sobre tal ou qual, e assim sucessivamente, né? Aquela encenação é sobre tal ou qual divindade, etc, etc, etc. E eu já estou caindo no próprio mecanismo da máquina, dizendo aquela encenação, etc e tal, como se a vivência dos indígenas não fosse, por assim dizer, um momento epifânico. Você entende que o mecanismo gnoseológico de nós modernos, ele é sempre um cadafalso, né? A gente sempre cai nesse olhar do outro, sempre como objeto, digamos assim, né? Então eu posso dizer que ele vê o que não vê, uma falácia. Mas aí eu continuo, né? As máquinas parecem fazer a insinuação de que contém realidades inacessíveis. Mas não podemos excluir que exatamente essa seja sua astúcia, isto é, a força de conservação das dominantes sociais que consentem a existência da máquina. Né? Portanto, pensar num regime colonialista, por assim dizer, né? Imperialista, por assim dizer, nós modernos, chegamos numa comunidade dizendo vocês fazem a pura bobagem. Né? Então, digamos assim, né? Vocês esbarram num vazio. Então, a nossa máquina faz com que a gente não consiga sequer compreender a possibilidade que existem diferentes que podem encontrar um sentido comum, outro que não um sentido comum, que finge que não tem mais Deus, que finge que não tem mais mito de fundo, por assim dizer, né? Ou que supostamente teria encontrado uma saída para esse mito. O que o Ies está dizendo, temos um fundo que faz com que a gente não veja que nós também funcionamos de um jeito mais ou menos similar aos ditos diferentes. Mas vamos lá. Justamente para não serem credíveis, aludir a um primeiro motor imóvel justamente e assim induzir a crer unicamente nelas, nas máquinas, vazias, barreiras constituídas de mecanismos produtivos que isolam daquilo que não produz, a ponto de torná-lo aparentemente inexistente. Então, ou seja, a máquina é uma espécie de uma coisa meio que esquizofrênica, né? Assim, que faz com que a gente acredite nelas, né? Essa é a grande questão. A máquina produz materiais mitológicos, isto é, narrativas sobre o mito que ela, a máquina, nos faz supor ser inexistente, ou, no caso, se acreditássemos, né, nos nossos mitos, existentes. Melhor dizendo, colocados num lugar inacessível, os mitos seriam apenas o vazio, o não ser, o núcleo da realidade que outrora era alcançado pela epifania festiva. Né? O não ser a partir do qual a máquina entra em funcionamento e sustenta o suposto interdito que é a origem. Ainda assim, a máquina mitológica, por sua própria natureza, é o que indica algo que não pode ser visto. Quem usufrui de seu funcionamento se encontra vendo os traços de uma visão. Justamente, os traços de uma visão, o que é? O funcionamento da máquina. Não a visão em si. Portanto, não um mito. Você sempre vê a máquina, você vê os materiais mitológicos em funcionamento, ou seja, a narrativa, sei lá, vamos pensar nos mitos gregos, né? Narrativa da Guerra de Troia, ou seja, e tal, mas o próprio mito nos é interditado, não consegue ver. No caso dos etnólogos é muito interessante, né? Porque a presença festiva ainda é aqui, né?
Em suma, para nós, modernos, a máquina se coloca no lugar que, para os antigos e diferentes, estaria um mito. Todavia, essa assertiva, só por nós, modernos, pode ser proferida. Ou seja, não há garantias de que os antigos tivessem alguma verdadeira visão. Diz o Iese, supor que as festas de ontem implicaram uma autêntica visão significa supor que ontem havia possibilidade de penetrar com o olhar através das paredes da máquina e de descobrir o que se presume que a faça funcionar, justamente um mito. Alguém algum dia viu o mito. É uma suposição que hoje não podemos defender com qualquer argumento positivo, uma vez que hoje a máquina mitológica nos oferece paredes que acabam por ser, por definição, impenetráveis. Dizer que a visão é historicamente possível não tem, para nós, significado algum. Né? Essas palavras não espelham nenhum nexo gnosiológico verificável. Ou seja, o IES está tentando pensar um modelo gnosiológico mesmo, assim, né? Científico, vamos dizer assim, de compreensão desse problema do mito. Ou seja, é uma espécie de interdição para compreender que a máquina cria para que a gente compreenda os diferentes, por exemplo. Nunca vamos compreender em alguma medida. Ora, tal como as hipóteses de Derrida a respeito da sobreposição mitológica de um originário por meio de narrativas que elidem a irrupção da diferença, né, ou seja, suplanta, né, recobre esse vazio, a suposta visão da arquiescritura, diz Derrida, isso que nos permitiria na postulação desconstrucionista o fechamento da metafísica e a suplantação dos sentidos teleológicos que impregnam a construção do mundo ocidental, desde seus saberes até a política, né? Parece que o modelo de Iese arma-se como um intransponível mecanismo de interdição a essa suplantação do mito. Né? Ou seja, dado que esse sobreviveria na forma dos materiais mitológicos, de algum modo. Né? Ou seja, se o Derrida aponta que o movimento da différence, né, da diferença, né, é capaz de expor, digamos assim, né, esse vazio, o que o Iese está dizendo, mesmo esse movimento de diferença é um movimento que recobre o vazio. Também ele é um movimento que recobre esse vazio. Funciona como uma espécie de máquina. Nessa configuração já determinada do modelo máquina mitológica, o problema da crítica como limite gnosiológico é um modo de implicar o cientista, mitólogo, historiador, etnógrafo, num jogo que suspende a relação sujeito-objeto e abre um problema que se aprofunda nos modos da construção da própria possibilidade de conhecer. Esta aqui, como expõe Iese no final do texto Cognoscibilidade da Festa, não pode ser isolado, tornado autônomo e separado do problema político e social. Aqui está o pulo do gato do Iese. Né? Ele vai dizer, a máquina mitológica ela é uma espécie de hidra, né? Cuja cabeça você corta e renasce. Né? E aí ele vai dizer justamente que o grande problema para a gente lidar com a máquina é lidar com um problema político, social, histórico, da construção das máquinas. É um pouco isso que ele vai dizer. E alguns anos antes, em 72, que a máquina recebia seus primeiros desenhos no texto do Iese chamado Leitura do Bateau Ivre de Rimbaud, em que ele pensa o problema do mito em sua relação temporal com a história, né? E com o problema da insurgência, né? Claro, né? O Bateau Ivre do Rimbaud, uma referência direta, por assim dizer, da comuna, né? E o Iese vai tentar pensar justamente o momento epifânico, né? O momento revoltoso, o momento da revolta, como justamente um momento epifânico de destruição da máquina mitológica e de uma espécie de possibilidade de visão, né? Desse para além do eu, né? Ou seja, assim, não são mais sujeitos que acordam e contratam um estar em comum, ou seja, uma social-democracia, mas que no momento da luta, no momento da batalha, na insurgência, né, vence como em comum, como tendo um sentido de comum, né, para nós, mesmo sendo nós, no nosso caso, nós modernos, né. Portanto, a ideia de revolta que o Iese vai trabalhar em Espartacus, né, que é o texto anterior à leitura do Bateau Ivre, é muito interessante por conta disso. Eu estou quase me encaminhando para o fim. Nessa primeira imagem da máquina, de 72, Iese, por um jogo linguístico muito inteligente que ele faz com o italiano,
faz do que chama de movimento gnoseológico, né, um movimento de conhecimento, um ato de fé. Ele diz: crer que o mito esteja autonomamente dentro da máquina mitológica só pode querer dizer que o mito não existe. Em italiano ele diz non c'è, não há, só pode dizer que não há mito. Que a essência do lugar comum não existe, non è, né, em italiano. Se existem, se ci sono, né, em italiano, estão num outro mundo, não estão aqui. Né? E aqui ele diz o seguinte, o Ies, né? Em vez de ele usar no italiano non ci sono, né? Ele diz ti non sono, porque essa partícula ti, em italiano, que faz parte do verbo haver, vamos dizer assim, né? Ela também significa para nós. E quando ele usa ti non sono, ele vai dizer não existe para nós, modernos, por assim dizer. Né? Portanto, para nós que acreditamos numa ciência, nesse sentido, constitutiva, e assim, gnoseológica, um movimento gnoseológico, assim por diante. Mesmo o mais convicto defensor da não-fé, é obrigado a consentir num involuntário ato de fé. Não há fé mais exata num outro mundo que não existe aqui do que a declaração de que tal outro mundo não existe. E ele não existe aqui também diz tinoné, né, que seria não existe aqui, não existe para nós. Essa é a grande questão, né? Então, para os diferentes, aquele mundo existe. Para os Yanomami, faz todo sentido, né? Digamos assim, né? Vamos usar o exemplo da queda do céu, faz todo sentido aquela constituição de mundo mítica. Existe para eles. Para nós é que não existe. Né? Então, para nós modernos. Então, é um pouco disso que ele está dizendo. O ato de fé mais exato, digamos assim, que ele vai dizer, esse ato de fé, não há fé mais exata num outro mundo que não existe aqui do que a declaração de que tal outro mundo não existe, seria nós, numa pretensa arrogância moderna, dizer que toda a constituição do mundo Yanomami, que o Davi Copenhague narra para o Bruce Albert de uma maneira brilhante, que é aquela coisa que nos encanta, não existe, que fosse tudo mitos que não existem, são todos balelas, digamos assim, né? Porque a gente tem como argumento ao nosso lado uma suposta descoberta de que tudo aquilo é apenas mito. Mas esse gesto não vê o próprio mito no qual acreditamos, né, digamos assim, né? Ou seja, assim, de que esse outro mundo não existe. Que, digamos, esse outro mundo existe, né? Só não existe para nós. Essa é a grande sacada do Ies, né? Então, ou seja, o ato de fé da gnosiologia moderna, vamos dizer assim, né, da gnosiologia da ciência moderna, é um pouco disso que ele está dizendo, o nosso gesto de compreensão do mundo, não ver o próprio buraco, né? Mas sempre apontar o buraco dos outros, né? Mais ou menos por aí. Bom, a partir dessa verificação de uma crença por negação no conteúdo da máquina, Iese expõe os limites de como o problema de conhecimento está sempre intimamente imbricado na dimensão política. Ou seja, a questão gnoseológica sempre subjaz, uma dinâmica de empenho político no que diz respeito à implicação do historiador, do cientista em geral, do antropólogo, do etnólogo, na leitura e análise dos materiais. Cabe à análise conseguir vislumbrar os enunciados, como eu falei acima de Foucault, e apreender o instante, o agora, em que lampeja como uma imagem dialética. Tal como em Benjamin, em Iese, o que está em jogo é a aposta por uma abertura do presente em que tanto os mitos de um passado prístino, desvelados como verdade comum de um povo, os deuses, pátrias e afins, que insistentemente retornam ou nunca se foram, quanto os mitos camuflados da pretensa ausência de mitos dos modernos, seja a social-democracia, o direito, o capitalismo, são reposicionados diante de uma história não mais causal, mas que se redime sempre no agora, no Jetztzeit, né, no presente. Nem mitos que vivem, mesmo que se deixem crer mortos, uma pretensa normalidade do tempo do era uma vez, né, ou seja, a nossa condição de modernos, nem passados mortos que soterrados por conta dos mitos que então resplandecem como vivos,
e para os quais nenhum passado importa, senão a própria originariedade e essência fascinante e verdadeira, o fascismo que sempre nos espreita, mas a laboriosa elaboração de um conceito de história que dê conta do estado de exceção em que vivemos. Acho que esse é o ponto, assim, da leitura iesiana, vamos dizer assim, né, que o Iesi faz de Benjamin, né, claro que sempre preocupado com o problema gnoseológico. Acho que essa é a questão chave, né, digamos assim, né, ele está preocupado com questão gnoseológica, mas a saída do problema gnoseológico é sempre uma saída, ou seja, a saída da nossa pretensa emancipação moderna, né, constituímos o Estado de Direito, constituímos, enfim, né, um modo de vida que já não depende dos mitos, é tão falacioso que vira e mexe, né, retorna-se, ou se retorna a um mito que é muito nosso, né, que é o fascismo. Então, quando o Benjamin fala justamente desse problema de um estado de exceção efetivo, né, um conceito de história que esteja à altura de um estado, que esteja à altura de um estado de exceção efetivo, que nós temos que instaurar, o Benjamin está dizendo que não há ponto de retorno, né? Então, ou seja, assim, qualquer hipótese de leitura de uma constituição de mundo que seja social-democrata é tão mítica, porque o Benjamin vai falar do mito do progresso e tudo mais, né? Quanto o fascismo, que apela para os seus deuses, pátria, família, acima de tudo, e essas coisas. Né? Ou seja, assim, a grande questão é como pensar um estado de exceção efetivo, né? Esse é o problema benjaminiano. Ou seja, como pensar um momento epifânico que não seja a assunção de um mito fascinante, o redespertar de deuses, mas um momento epifânico imanente, né? Que seria um momento, digamos assim, em que a constituição do sentido de comum, tanto de estar em comum, de viver com, se dê por uma forma que tem a ver, e aí é benjaminiano nisso, né, com essa restituição do passado, com esse lampejar de uma imagem em um instante de perigo, com essa hipótese de que no agora é que está em jogo o passado, que está em jogo o futuro. É sempre essa constituição de tentar pensar o fazer sentido, que está muito, né, nos autonomistas, né, então, está muito nas proposições que o Tikkun tem feito, que o Tikkun fez, que o Comitê Invisível tem feito, dessa hipótese de como pensar um para além da social-democracia desgastada, e como escapar do fascismo que se insurge e que sempre vem como um renascer dos deuses, né? Ou seja, um renascer de uma visão epifânica de um transcendente. Né? Como fazer isso? Talvez essa hipótese de uma visão epifânica imanente, né? Ou seja, assim, essa seria uma questão, né? Ou seja, assim, um sentido do comum que se dê a partir da materialidade dos corpos, da materialidade da vida, mas que não se vislumbre, que não se fascine, né, com esse comum, mas que apenas se dê. Era mais ou menos isso, assim, que eu queria falar. Obrigado, viu, gente, pelo convite, e espero que as direções teóricas derridianas e, por assim dizer, delongadas, tenham algum sentido, né, surtam algum sentido, né, para quem ouve. Obrigado. Ô, professor, obrigado pela apresentação. Super fértil para o pensamento e ajuda muito a pensar, sei lá, uma diversidade de coisas. Eu queria tentar fazer algum tipo de retomada, porque toda essa ideia da máquina mitológica do Iesi não existia efetivamente, né? E ser praticamente uma caixa preta, né? Você tem um material de entrada, você tem um material de saída, mas é muito difícil de apontar para ela e mostrar ontologicamente a existência dela, né? É quase como se fosse esse não ente que tem alguma eficácia no real, né? É uma máquina que é produzida e que é produtora,
mas que é difícil de apontar, né, qual que é a existência efetiva dela. E quando você faz a recuperada do Derrida, né, que me pareceu que, apesar que eu vou fazer um pouco de trás para frente a retomada da prestação, porque eu queria chegar particularmente no Foucault para pensar outro aspecto do Benjamin que me veio na cabeça, talvez que a gente possa pensar junto, que é o Derrida fazer esse contorno, né, por volta da coisa que ele quer pensar, né, por volta da rede de diferenças que produz a coisa, e criticar essa metafísica da presença que quer a coisa efetivamente, né, que me parece que isso eu não sou muito leitor do Derrida, mas pelo que eu converso com as pessoas que são leitores, é um pouco isso que é um tipo de ranço ali, né? Toda essa ideia dessa metafísica da presença, né? Da coisa se apresentar quando o contorno dela já dispõe ela por si só, né? E eu tô só com dificuldade de retraçar os pontos, porque o que eu queria chegar nesse ponto específico da metafísica da presença é essa ideia de como o Foucault está pensando o Renascimento, né? Que é quase que nessa conjunção de palavra e coisa, né? Que você mal e mal consegue distinguir uma da outra, né? Duas faces da mesma moeda, praticamente, é o mesmo valor ali de palavra e coisa, que a coisa já se apresenta só no enunciado, né? Você não enuncia a palavra da coisa, ela se desvela prontamente para você, né? E que parece que a gente não tem mais esse sentido, né, no mundo. Praticamente para falar, por exemplo, de qualquer... A ciência moderna já se desenvolveu a ponto de que você não consegue dispor o objeto visualmente, você teria que retraçar todo o aparato técnico que leva o objeto a vir existir, né? É um caminho infinito, quase, de se percorrer para alcançar a coisa efetiva, né? E que me parece que no Palavras das Coisas lá do Foucault, no Renascimento, vinha junto, né? Vinha grudado, né? A palavra da coisa. E no Iese que você comentou, parece que essa inacessibilidade do mito por parte do antropólogo também vem um pouco quase que do percurso infinito, né, que deveria ser percorrido para se alcançar um objeto. Percurso infinito que deveria também envolver algum tipo de vivência, né? Ou seja, o próprio antropólogo vivenciar aquela festa não enquanto antropólogo, né, mas enquanto participante daquela esfera de vida. Eu tô vendo só que no que eu tô falando que para fazer a pergunta muito pontual, eu ia precisar escrever ela, porque não ia ter muita saída. Mas o que eu estava tentando procurar pensar é justamente essa esfera do ato de nomear a máquina mitológica do Iese, né? Porque o que ficou para mim particularmente é justamente esse percurso infinito que parece que chegou num ponto da modernidade que você precisa percorrer para fazer uma crítica efetiva daquela coisa. O projeto de desconstrução do Derrida parece que envolve isso, né? Um percurso que é quase que infinito, né? Você não consegue só nomear a coisa e ela vai aparecer ali. Você tem que fazer um contorno todo, né? Você tem que flanquear a coisa para que ela apareça na ausência dela propriamente, né? Ela não vai se presentificar ali para você. Você tem que fazer um flanqueamento dela. Agora, o Benjamin parece que tem uma proposta de epistemologia que dá conta de um percurso que é pelo menos um pouco mais finito, né? Não é um percurso que se preza a ser infinito, né? E para mostrar a coisa na ausência, né? O Benjamin parece que está querendo um nome, né? O ato de nomear para ele, que tem uma função muito importante, que resgate vamos pensar, esse objeto com uma intensidade disponível, né? Que parece que a desconstrução parte do princípio que há uma indisponibilidade, uma indisposição do objeto se apresentar. E o Benjamin parece que tem uma aposta de que o ato de nomear pode fazer aquela coisa vir a aparecer, né? Vamos pensar assim. Não sei se dá para pensar nesses termos exatamente. Desculpa não ter uma pergunta muito pontual. É mais porque você fez o percurso do Foucault até o Benjamin e eu fiz, passando pelo Iese, e eu tentei fazer para trás para daí resgatar um Benjamin ali no ato de nomear, né? Não, eu entendo. Assim, acho que há uma diferença fundamental mesmo, assim, entre
a leitura desconstrucionista, né, Derrida e Benjamin, né? Acho que a gente tem um problema, digamos, enquanto Derrida vai tentar pensar esse mecanismo da possibilidade infinita da interpretação, digamos assim, né? Há uma possibilidade infinita, não é muito bem propriamente isso, mas vamos dizer assim, a diferença, se, digamos, a hipótese da diferença seria uma da diferença, né? Seria como Derrida constrói o seu mecanismo de desconstrução, né, digamos assim. Então, vamos dizer assim, nesse sentido, a gente teria essa, vamos dizer assim, essa ideia que o Derrida, desmontando o que ele chama de aparato da metafísica ocidental, um aparato da metafísica da presença, né, vai apontar para o grama, né, para a letra, né, portanto, ele vai dizer uma gramatologia, com uma possibilidade, portanto, para inscrição. Depois ele vai desdobrar, vai falar da arquiescritura e assim sucessivamente, né? Quando ele constitui todo o aparato conceitual dele mesmo, né? Para dizer, olha, a presença, ela é desde sempre cindida, né? Então, a presença, ela é atravessada por uma barra que a cinde. Então, a presença, ela nunca é plena presença, ela é desde sempre atravessamento. Então, estamos desde sempre atravessados por, menor que seja, por um espaçamento, né? Entre nós, eu sempre pensava o exemplo de numa sala de aula, né? Agora está mais complicado ainda, né? Uma sala de aula, Derrida, o professor falando, e a tentativa incessante de expor um conteúdo, né? Os significados, né? Da fala, etc. e tal, né? A atenção dos estudantes em relação ao professor, essa correlação, né, entre o conteúdo dito e a possibilidade de entendimento dos estudantes, para além de toda a problemática gnoseológica que temos aí no compreender, né, linguística, etc e tal, né, canal, comunicação, etc e tal, o Derrida vai dizer, mesmo que haja uma compreensão absoluta, digamos assim, o estudante entendeu tudo, ainda assim há o espaçamento, porque, na verdade, esse tudo, né, ele é atravessado por outras questões. O bater do pé de alguém que estava do lado, o mexer com a caneta, todos esses movimentos, tudo isso se inscreve nesse conjunto sala de aula, vamos dizer assim. E nem tudo advém a presença, né? Por isso que há muita leitura que aproxima, por mais que Derrida sempre negue a psicanálise, há muita leitura aproximativa muita gente aproxima, né? Em alguns sentidos, assim, né? Mas nem vou me enveredar por aí porque eu não sou competente, mas o Derrida, no final das contas, vai apontar para essa possibilidade inesgotável de uma cisão, de um espaçamento que existe, por mais íntimo que seja, sempre, né? A presença nunca se dá. Então, o que supostamente poderia colocar-se num lugar para mostrar a exaustão desse projeto, que ele vai chamar de projeto da metafísica, da presença seria o grama, né? Se a gente pega um benjaminiano como Agamben, que lê o Derrida, sobretudo, né, as críticas que o Agamben faz ao Derrida são, sobretudo, críticas que dizem respeito ao projeto gramatológico, porque, para o Agamben, o Derrida se equivoca na leitura de Aristóteles, né, da interpretação de Aristóteles, ao dizer que a grama, para o Derrida, seria uma possibilidade de releitura da metafísica, da presença, né, da voz, portanto, não seria mais a problemática da voz, mas o problema da escritura, justamente, e não nesse sentido que vem antes, a voz, ou a escrita, ou a fala, mas no sentido outro, de inscrição, né, na realidade, uma inscrição que deixa a realidade cindida. O Agamben vai dizer, não. Quando, na interpretação do Aristóteles, no De Interpretatione, lá, Aristóteles, a grama já é o mecanismo, via de negação, da própria constituição da metafísica. E o Agamben vai dizer, com alguma propriedade benjaminianamente em relação ao Derrida,
que o grama é o fundamento negativo, né? E daí toda aquela constituição teórica que o Agamben vai fazer dá voz, com letra maiúscula, né? Como fundamento negativo da própria metafísica, assim sucessivamente. Mas por quê? Porque por Agamben, como ele lê benjaminianamente o Derrida, vamos dizer assim, a crítica dele ao Derrida está por aí, e para o Benjamin, a grande questão não se trata, e para o Iese, sobretudo, né? Quando o Iese fala de que a máquina mitológica é uma cabeça de hidra, você corta, ela renasce, o Iese vai apontar para o seguinte: o grande problema da máquina mitológica, portanto, são as condições sociopolíticas em que ela se dá, em que ela se constitui. Então, o Iese está dizendo o seguinte: bom, o Agamben poderia dizer, o problema é que o Derrida e o Tikkun é muito mais duro ainda, né? Porque o Tikkun vai falar que a desconstrução é a filosofia do império. Assim, é uma crítica, uma porrada que eles dão no Derrida. Assim, por que a filosofia do império? Porque é a lógica que admite que não há, quer dizer, a lógica, entre aspas, né? É a lógica que admite que não há um fora dessa sistemática de constituição do sentido. Né? O sentido sempre se daria por essa constituição. O que o Agamben e Iese e Benjamin diria, não. Ou seja, a forma de constituição de sentido pode se dar de outra forma, inclusive destruindo essa lógica que se assume como única possibilidade de constituição de sentido. Quando o Iese elabora o modelo da máquina, ele está dizendo o seguinte: olha, vejam vocês, o nosso modo de compreender o existente, portanto, ele se dá como uma máquina mitológica, tal como nesses termos. Porque, no fundo, e o Iese vai terminar, basicamente, os últimos anos de vida, antes de morrer, ainda precoce, lendo muito Benjamin, insistindo em várias leituras que ele faz do Benjamin, nessa problemática de que o problema é que a máquina mitológica, por fim, é a própria linguagem. É como nós constituímos a presença através da linguagem como uma máquina. Então, portanto, nós modernos, né, no sentido de Iese, podemos olhar para o diferente e dizer o que Davi Yanomami fala, Davi Kopenawa fala, pode fazer sentido para eles, mas nós, no fundo, eu estou entre aspas tudo isso, né? Sabemos que é tudo balela, que não tem pilar que segura o céu, que o céu, na verdade, existem movimentos físicos, enfim, mesmo que eu estou gostando muito de ler Bohr agora, Niels Bohr, né? E daí o Bohr está apontando justamente para os problemas justamente entre a compreensão da mecânica clássica e a mecânica quântica, que entre a mecânica quântica e a mecânica quântica, clássica e quântica, também tem um gap, né? Ou seja, assim, e esse gap, como é que a gente estrutura ele? O Niels Bohr tem a teoria da complementaridade, né? Claro, é um cientistão e tal, mas a ideia é como a gente vai complementar, porque nós, desculpe a deriva no Bohr, né? Mas nós estamos descrevendo fenômenos quânticos utilizando para essa descrição de instrumentos elaborados com base na mecânica clássica, microscópios, etc. Só que as regras e leis universais que nós a partir das quais elaboramos esses instrumentos que nos dão acesso a essa outra realidade, que é a realidade quântica, não funcionam na realidade quântica. Por outro lado, as regras que estamos descobrindo na realidade quântica, as leis quânticas, né, que o Linus Pauling depois vai desenvolver, etc. Tal, por mais que funcionem no nível micro, no ínfimo, não são as mesmas, não tem as mesmas regras de funcionamento no nosso mundo físico. Olha o tipo do paradoxo, né? Porque é um mundo físico, né? No nosso tipo, na nossa escala, por assim dizer. Porém, muito embora, contudo, se a gente mexer bem os pauzinhos, a gente consegue fazer com que esse microcosmo da matéria em seu estado mínimo pode reverberar de uma maneira sem precedentes na nossa própria escala. Né? Então, quando você manipula o átomo de tal forma que ele constitui ou a fusão ou a fissão do átomo, gera um potencial de energia que afeta a nossa escala, bomba atômica e energia nuclear. Ou seja, mas entre as leis que regem esse mundo quântico e o mundo da nossa escala, existe um gap. E esse gap a gente não dá conta de constituir. Porque todos aqueles experimentos com luz, né, e tal, né, ou seja, assim, a gente tá e não tá no mesmo lugar, e assim sucessivamente, né? Essa coisa das probabilidades do lugar do elétron na órbita, né? Daí todas aquelas coisas do Linus Pauling, né? SP e tal, né? Aquelas,
enfim, todo esse mundo, né? Mas, ou seja, dei uma devagada porque o problema é que, fecha esse parênteses aí, que eu tô meio encantado com essas coisas, porque o problema aparece ali também, né? Como é que a gente vai dar conta que, ó, é a mesma realidade que a nossa. E essa é a grande questão, como é que a gente vai dar conta de dois mecanismos e modos físicos de funcionar completamente distintos? É um gap, né? É um vão. O problema, parece, no caso da linguagem, no caso da máquina mitológica, é que nós modernos nos arrogamos, né, nós modernos, né, ciência moderna, etc. Então, nos arrogamos o direito de dizer que o que o David Copenhague fala é bobagem, porque aquilo não faz sentido para nós. Né? Por outro lado, esse tipo de análise que o IESE vai propor vai dizer assim, tipo, veja, a máquina é um bicho muito, é um troço muito capcioso, astucioso, porque ela nos faz crer que o que o outro diz é bobagem e tal, a gente consegue analisar o mito do outro muito bem, etc e tal, né, supostamente bobagem, etc e tal, mas ela não, digamos, ela nos esconde o nosso próprio buraco, ou seja, assim, que nós também funcionamos tal como eles, né, ou seja, assim, nós somos matéria como ele, né, temos registros distintos. Então, portanto, a destruição das condições de existência da máquina seriam muito mais importantes do que destruir a própria máquina, que é sempre uma cabeça de hidra, porque falamos, no final das contas, temos a mesma matéria. Então, ou seja, nesse sentido, aí é uma diferença em relação ao Derrida mesmo. Porque enquanto no Derrida a interpretação é infinita, né, falando bem banalmente, né, ou seja, assim, enquanto no Derrida o tempo do agora nunca chega, porque é um tempo sempre diferido, a presença ela sempre está fadada a ser cindida e, portanto, sempre diferida, né, em si mesma, para o Benjamin, a grande questão é como pensar, e para o IESE, para o Agamben, esses leitores de Benjamin, é como pensar esse tempo do agora, em que vemos, ou seja, todo o problema da epifania mítica do IESE é como pensar uma visão, né, que não seja uma visão resgatadora do Deus morto, né, que nós modernos matamos, ou de qualquer tipo de visão fascinante, de fascínio, né, por uma possibilidade de um incomum que seja da ordem do fascínio, portanto fascista, mas sim, e tampouco pensar que o processo de elaboração, no nosso caso, estou falando de política, então vou falar de um Estado democrático, que, né, num regime capitalista, né, todo o texto do Benjamin sobre capitalismo como religião é sobre isso também, né, assim, né. Então, todo pensar a hipótese do contrato social, nós somos fundados, o Estado é fundado sobre a hipótese do contrato, né? Constitui-se, né? A Constituição é um contrato. Ou seja, tudo isso se esvai também. Ou seja, assim, é o nosso mito. Né? O que o Ben está dizendo é algo, às vezes, muito óbvio, né? Temos um mito também, que nós acreditamos que, ou seja, Adorno e Horkheimer já vão denunciar isso, né? Lá na dialética do esclarecimento. Então, ou seja, o grande problema, me parece, e a grande cisão e separação é que, ainda que o Derrida tenha um trabalho magnífico mesmo assim, né, de leitura e tal, ele não dá esse passo de coragem política, vamos dizer assim, né, de uma certa radicalidade política que está no Benjamin, né, ou seja, que é essa coisa. Então, para o Benjamin, a grande questão não é a possibilidade infinita de... o Derrida e vamos dizer assim, IESE seria Benjamin Scholem, né, digamos assim, né, o leitor de Benjamin, né, o Scholem, aquela famosa troca de cartas do Benjamin com Scholem, que estão discutindo a interpretação de Kafka, né, etc. E essa coisa do diferimento que aparece no Scholem, né, da vinda do Messias, enquanto o Benjamin vai dizer, não, o Messias vem sempre antes, como é que o Benjamin diz? Antes da hora, ou vem sempre depois da sua vinda, uma coisa assim, o Benjamin faz um trocadilho. Ou seja, porque na verdade o problema é sempre esse lugar que já, digamos, que é um lugar de presente de corpo, de corporeidade, por isso que Tikkun e Comitê Invisível são muito mais benjaminianos, né, assim, nesse sentido, assim. E por isso que eles fazem essa crítica tão pesada ao Derrida, né, vamos dizer para eles assim, o problema é o corpo, o problema é a materialidade da presença, que pouco importa se ela é cindida desde sempre, na hipótese da significação, porque o nosso problema, tanto o Tikkun vai escrever, o nosso problema não é o problema do ser, quer dizer, se tem verbo mais capcioso e que deveria ser banido é o problema do ser, né? O problema da metafísica deve ser simplesmente banido, né? Esse não nos interessa ser, mas é como estamos, né? Ou seja, então é uma mudança.
Eu tava lembrando do texto da Bucky Morse, que ela vai criticar justamente não é exatamente, sei lá, ela vai pensar a desconstrução justamente que ela vai virar uma simples novidade da interpretação, né? É uma simples máquina produtora da novidade da interpretação. Enquanto que o Benjamin favoreceria quase que o momento oportuno, né, de uma interpretação radical, né? Então, assim, e parece que assim, não é uma recusa de que há mudança na história e que enfim, que há sempre novas interpretações, mas assim, qual? Exato. E até essa ideia do que você tinha colocado também de efetivar o estado de exceção, me lembrou também essa ideia de um ponto de fuga, né? Um ponto de vista que se coloque e se disponha no agora e favoreça o momento evolucionário. E o ponto de fuga que eu estou pensando justamente num enquadro, numa articulação, numa configuração, né? Como se fosse uma das analogias para aquela série de imagens conceituais que o Benjamin coloca para pensar a constelação no prefácio, né? Então, se colocar num ponto de fuga, admitir um ponto de vista, né, e dispor os elementos da constelação, é um momento oportuno ali, né? Para ir rompendo o contínuo da história, né? Sim. Sei que eu só fiquei jogando com o jargão benjaminiano, mas é que eu acho que é esclarecedor. Sim, porque na verdade é um pouco por aí, assim, né? A grande questão veja, como apagar essa distância sujeito-objeto, digamos assim, né? De um outro jeito, entende? Assim, né? Apagar essa distância, digamos. Eu acho muito interessante quando o Iese vai recuperar o Benjamin, vamos dizer assim, para pensar, de um jeito ou de outro, para pensar o momento revoltoso, né? Em que ele vai dizer, né, que o problema da revolta e revolução, né? O Iese vai dizer, olha, a grande questão é que a revolução é um momento de mudança no tempo histórico, né? Ou seja, assim, muda o tempo histórico, digamos, é uma máquina mitológica que gira num sentido que você interrompe esse tempo histórico, mas não muda, gira em outro sentido, né, digamos assim. Enquanto a revolta é a interrupção do tempo histórico, não no tempo histórico. Então, interrompe-se. Então, ou seja, assim, você tem acesso, digamos, e é muito interessante, porque daí há um apagamento do eu, que faria parte de um contrato no tempo histórico, ou de uma sociedade socialista, comunista no tempo histórico, digamos assim, né? Mas constitui-se com outros num outro tempo, né? Num tempo que é sempre presente, ou seja, assim, é a dinâmica de epifânica mesmo assim, né? Que pode parecer mítica e que, em algum sentido, é inescapabilidade, vamos dizer assim, né? De uma dinâmica de que somos seres de linguagem e que, de um jeito ou de outro, nossa tendência é interromper esse momento epifânico, cindindo a presença. A gente sabe disso. Agora, a questão é como permanecer e elaborar um estado de exceção efetivo, né, um conceito de história que dê conta desse momento preciso, né, que é sempre um momento de presença no presente, vamos dizer assim, para usar nesses jargões, a gente está falando de jargões. E acho que aí tem a radicalidade. Não é à toa que os benjaminianos são muito mordidos assim com o Derrida, porque essa leitura da Buck Morse é muito interessante, é verdade. Essa hipótese da novidade da interpretação versus a radicalidade de um momento e de uma interpretação, né? O Agamben vai falar sobre isso, por exemplo, no Tempo que Resta, muitas vezes, né? Mas assim, não, o problema não é a nova interpretação, mas sim a questão da interpretação oportuna, né? Por isso que é o momento oportuno, é o tempo oportuno, o Jetztzeit, né? E essa coisa, o tempo do agora, né? Tem até a ver com a coisa monádica, né? Enfim, né? Do Benjamin, né? Ou seja, para além de uma lógica, bom, enfim, mas aqui a gente está num discurso já bem para além de um positivismo, né? A lógica causal, etc. Mas, enfim. Mas é por aí. Lucas, você quer fazer a questão? Posso fazer, mas ela vai para uma outra linha. Acho que um pouco daquele que a gente estava conversando no background e tal, e um pouco como você tinha terminado
a sua apresentação, professor, falando do estado de exceção no Benjamin e tal. E acho que me veio duas questões, né? Uma é a questão das instituições hoje, e parece que toda vez que a gente fala, de uma maneira global, quando se fala na análise do neofascismo, aqui no Brasil a primeira resposta é defender as instituições, de alguma maneira defender uma instituição democrática. Daí eu lembro de algumas coisas meio emblemáticas, né? O Antônio Cândido tem aquela, eu não lembro se você fala um texto que ele escreve sobre a face humana do capitalismo, aquilo que a classe trabalhadora arrancou a duras lutas e tal, e pensa o jogo democrático nessas linhas. O Paulo Arantes falou algo nesse sentido também, nos últimos tempos, eu não lembro se foi pra gente, no colóquio aqui, ou nas jornadas, enfim, outras falas. Mas, por outro lado, acho que o Safatli, por exemplo, vai falar que não existe mais, que o jogo democrático acabou desde 2016 com o golpe. Que a nova república acabou, que a gente vive é uma outra coisa que também não cabe qualificar. Mas me parece que as coisas foram tensionadas para um lado e que não tem volta. Se a gente pensar no todo o movimento global que há enfim, Orbán, Trump, o Boris Johnson, todo esse movimento neofascista e conservador, ele retoma muito um desrespeito e um atropelo pelas instituições democráticas que nunca puseram um freio para estabelecimento dessas coisas. E aí acho que o que você falou nessa questão do estado de exceção do Benjamin, assim, lembra muito essa questão. Né? Se a gente vai tensionar isso para além disso que estava aí já, ou se a gente quer um retorno nessas instituições que não garantiram a não volta desse fascismo, sobre novas roupagens, enfim, outras elaborações, assim, essas questões. E aí uma segunda pergunta vai num sentido um pouco mais radical ainda, pensando de uma forma contra a universalidade, assim, de pensar um para além, pensar também já numa certa escala do que está aqui e o que deve ser para frente e tal, mas é sempre pensando em comparação com o que a gente vive e, de alguma maneira, uma certa continuidade. E aí, se a gente pensa em organizações, tomando todo isso que a gente não dá para dimensionar um país funcionando dessa maneira, mas você tem várias organizações autônomas no Brasil que sempre funcionaram meio que a parte da lei, né? A parte do Estado. Desculpa. E aí elas funcionam politicamente de uma maneira diferente e não se configuram como um para além, mas como uma coisa completamente outra. E minha pergunta é se esse completamente outro, pensando os quilombos brasileiros, as comunidades indígenas, o próprio MST, nos seus acampamentos, funcionam com uma lógica política diferente, uma economia, uma lógica diferente. Se esse também pode ser pensado como esse estado de exceção benjaminiano, no sentido de um rompimento com a ordem e com o estado de exceção efetivo do fascismo. Então, Lucas, bom, pensando aqui, né, nessa questão, a gente tem todo um problema de fundo ainda, com relação às duas perguntas são basicamente ligadas, né, então, a gente tem todo um problema de fundo, eu acho, que é um problema de compreensão da história, né, então, se a gente tem um debate sobre o fim da história, né, que só quem acreditou foi ingênuo, né, digamos assim, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e todo o problema, enfim, sobre o que resta para se conformar, digamos assim, ou seja, uma concreção, não queria usar esses termos porque não entraria, enfim, mas o que resta para conformar uma concreção de um mundo em que a única tarefa que resta é a gestão, né, da vida. Ou seja, não temos mais grandes tarefas históricas. Essa é a hipótese, né? Não se teria mais grandes tarefas históricas. Né? Tudo deu certo.
né, o Estado é o que realmente é, ou seja, assim, uma concreção mesmo de um movimento da história, né, vamos dizer assim, né, o Estado é o que realmente é, vamos implementá-lo, aperfeiçoá-lo, de um jeito ou de outro, e paulatinamente vamos caminhando para uma espécie de realização do espírito, né, uma coisa meio maluca, assim, né, vamos pensar assim, né, em que deu certo, né. Balela, né, a conversa de fundo sempre é a balela, no fundo porque a grande questão é que esse problema a história entrou, foi jogada pela porta e entrou pela janela, né, digamos assim. Então, ou seja, essa é a grande questão de fundo, né. A hipótese, eu acho, de leitura das instituições e do grande problema é que, dentro de uma política parlamentar, o parlamentar eu quero dizer oficial, de Estado, né, ou seja, assim, dentro de uma política em que a gente luta pela constituição do Estado ou das ordens democráticas dentro da concepção de Estado, nesse sentido daquilo que a gente constituiu como efetivamente a única ordem política possível, né, digamos. Nesse sentido, eu acho que essa política seja a social-democracia de caráter de bem-estar social, que se estabelece logo depois da Segunda Guerra, vamos dizer assim, com o welfare state, um pouquinho antes, mas que vai se espraiar pelo mundo aí, sobretudo no Norte Atlântico, como welfare state, ou seja numa lógica já de aceleração do tempo do capital, que a gente chama de neoliberalismo, ou seja, assim, é um capitalismo que os capitalistas que não ficaram muito satisfeitos nos anos 60, 70, final de 60, né, sobretudo aí com seus lucros e implementaram, digamos assim, um movimento a rebote dessa hipótese que só para falar, tem um livro muito interessante daquele Wolfgang Streeck, que é Tempo Comprado, que é muito legal, que ele vai fazer essa hipótese, assim, enquanto todo mundo achava que em algum momento a equalização, digamos, entre força de trabalho, entre trabalhadores, classe operária, né, o que ele chama de dependentes de salário em relação aos dependentes de lucro, né, ou seja, para evitar trabalhadores, operários, etc., contra burguesia, ou industriais, o que é que seja, ele usa dependentes de lucro e dependentes de salário. Quando todo mundo imaginou que, num determinado momento, os dependentes de salário, à medida em que o Estado implementava mais direitos sociais, em que uma democracia parlamentar, portanto oficial, né, de Estado, funcionava como medida de representação e cada vez mais de representação dessa classe, desse extrato que tinha uma ascensão de qualidade de vida no sentido dentro do espectro de funcionamento do capitalismo, etc. e tal, uma vez que se atribuía mais direito, mais garantias, etc., e o Estado fazia essa mediação. Nos anos 70, o Streeck fala que se imaginava que essa equalização, essa subida dos dependentes de salário, de qualidade de vida, etc., de representatividade dentro do Estado, levaria a um momento entrópico desse sistema e haveria uma abertura para uma sociedade socialista, vamos dizer assim, né, para um modo de viver socialista, né, ou seja, assim, se imaginou isso em algum momento, né, já se imaginou, né, ou seja, haveria uma possibilidade de suplantação do próprio capitalismo por meio dessa lógica de equalização das desigualdades, né, diminuição das desigualdades, etc. Quando se imaginou isso, o Streeck vai dizer, pelo contrário, que houve a rebote, foi uma greve geral, digamos assim, dos dependentes de lucro, o que gerou uma crise de legitimidade do Estado. Por quê? Os dependentes de lucro, financiadores de campanha do Estado, né, jogando a rebote dos agentes do Estado, os representantes dessa classe dependentes de salário, vai dizer o seguinte, bom, nós não vamos aumentar a capacidade produtiva, etc e tal, né, você segura as pontas aí. Mas isso gera problemas econômicos, né? Aí o Streeck vai alimentar todos esses problemas econômicos. Ou seja, o Streeck depois vai... É bem interessante o livro, acho que vale a pena ler, que é, do ponto de vista econômico, ele vai dizer, o capitalismo ele está sempre comprando tempo para que a sua derrocada não aconteça, né? E para isso ele tem jogado contra o Estado, né? Ou
seja, e aí, nos anos 70, a gente vê o recrudescimento dos direitos, justamente com a ascensão do neoliberalismo, a constituição de um novo paradigma, para mim, absolutamente mítico, de que as relações mercadológicas e de econômicas, né, vão cataláxicas, né, o Hayek vai usar, né, para não usar economia no sentido de vão funcionar de modo a equilibrar e dar uma organização e uma ordenação espontânea para a vida. Esse é o grande trunfo da teoria neoliberal do Hayek, né, que é um mito de origem, assim, a ordem vai gerar espontaneamente à medida em que a gente equalize o mínimo possível, interfira o mínimo possível numa cataláxica de funcionamento econômico. A economia iria equilibrar tudo. O Streck vai analisar dizendo, não, o que houve, a rebote foi justamente, portanto, esse recrudescimento, um achatamento da representatividade dessas classes dependentes de salário no Estado e um curto-circuito nessa equalização que alguns críticos diriam que ia andar numa sociedade socialista, por assim dizer, né? Entre muitas aspas aqui, né? Ele vai dizer, não, o que houve foi o contrário. Essa crise gera isso. Ou seja, e nesse momento o que acontece? Isso se mostra muito claramente como o Estado, na realidade, sempre recobre um problema que, acho que no sentido benjaminiano, para a gente voltar aqui para mais diretamente a pergunta do Lucas, sempre recobre um mito também de origem, um mito originário de que, bom, estamos caminhando para um progresso, e nesse progresso vai sobrar de maneira mais igual para todos, de um jeito ou de outro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista representativo, do ponto de vista de participação, do ponto de vista político. Assim, a ideia seria de que estaríamos numa vertente de crescimento, de progresso, em que, em algum momento, o capitalismo, né, associado ao direito, né, o Estado democrático de direito, no sentido liberal, clássico mesmo, que a gente conhece, daria o seu jeito de equilibrar as coisas. O que o Benjamin fala, isso, de um jeito ou de outro, já é um mecanismo falho. É um mecanismo que sempre, de um jeito ou de outro, deixa a porta aberta para a constituição de uma abertura, né, para esse fascínio de encontro de um comum outro, né, uma porta aberta sempre para o fascismo, né, digamos assim, né, ou seja, assim. Portanto, para voltar diretamente para a questão, eu acho o seguinte, o nosso tipo de aposta contemporânea nas instituições é absolutamente fadado ao fracasso, tanto que as instituições perderam até mesmo esse cinismo, que durante algum tempo eu gosto muito daquele texto do Peter Sloterdijk, né, Crítica da Razão Cínica, né, esse cinismo no sentido moderno, né, que foi essa onda de... O Sloterdijk está falando de outra coisa, mas a gente pode usar aqui. Essa onda de tentar recobrir o funcionamento de coisas, dizendo que são outras coisas, né, dizendo, é bem cínico mesmo, assim, né, então dizendo assim, nesse sentido, acho que nem esse cinismo é mais dentro das instituições do Estado hoje, é mais utilizado, ou seja, a gente está de novo flertando num mecanismo muito similar do flerte com o mito nazista, né, vamos dizer assim, né, eu gosto muito do textinho do Nancy, né, o mito nazista, do Nancy Lacoue-Labarthe, a gente está muito flertando com essa hipótese, que era um mito racial, né, esse mito do sangue, do arianismo, dessa coisa, ou seja, que era um mito contra o Estado também, né, ou seja, assim, né, o movimento, o Partido Nacional Socialista não nasce como partido, mas nasce como um movimento, né, que busca no Reich, ou seja, nessa inspiração mítica originária, algo que não é da ordem do contrato, ou seja, assim, o funcionamento do Reich seria de outra ordem, ou seja, que seria contra o Estado. Então, portanto, mesmo as nossas instituições ditas, acho que ainda a gente pode usar isso, né, ditas ainda de inspiração iluministas, né, assim, ditas de inspiração contratual, o que quer que seja, né, para a gente não falar bobagem, né, essas instituições, elas são sempre, digamos assim, sempre recobrem esse mecanismo, que é um mecanismo que, de um jeito ou de outro, sempre foi, digamos, ou seja, para mais ou para menos, e isso eu estou falando de uma maneira muito genérica, né, um mecanismo que recobre esse problema de falta de legitimidade, vamos usar assim. Né? Agora, se a gente joga isso para o Brasil, a coisa se complica, né? Porque daí eu acho que a gente tem um problema histórico constituinte, né? Ou seja, da nossa própria Constituição enquanto Estado de Direito,
que a gente nem isso vislumbrou, né? Nem um pequeno estado de bem-estar social a gente conseguiu, uma social-democracia, por assim dizer, né? Já ao longo da nossa história republicana, vamos dizer assim, né? O Brasil sempre, ou seja, sempre teve na berlinda, né? Assim, na franja, né? Desse movimento. Então, de um jeito ou de outro, para a gente localizar essa divagação que eu estou fazendo aqui, né? De um jeito ou de outro, o grande problema é que apelar para esse tipo de instituição é apelar para alguma coisa que já está fracassando. Acho que por isso que essa falta de pudor em se dizer quase que abertamente fascista, né, supremacista branco, né, que o Trump quase que abertamente diz, né, ele dá a entender muito claramente, né, assim, ou, no nosso caso, né, no Brasil, eu acho que mostra um pouco da fragilidade da aposta nessas instituições, né. E aí, eu acho que o Benjamin, de fato, quando faz a crítica, critica, portanto, essa ideia de Estado frágil, que eu estou rodeando para dizer, e essa hipótese de desvelamento e visualização de um mito comunitário, que é o fascismo, né. Ao mesmo tempo, ele trucida os dois. E aí, a hipótese do estado de exceção efetivo, digamos assim, é essa hipótese que eu leio muito, acho que um pouco nessa chave que você apresentou, Lucas, é ser os outros modos de constituir a vida que não são os modos que já estão subsumidos numa única lógica, que é a lógica, essa grande lógica do Estado, né? Ainda que, por exemplo, né, é muito legal, eu acho que é muito legal a gente ler, por exemplo, Davi Copenau, o Krenak falando recentemente, que, olha, a gente não quer participar desse Brasil, né? O Krenak fala muito, né? Mas se é preciso que eu faça o pedido para que vocês deixem a gente em paz e que esse pedido deva ser um pedido institucional, eu faço. Mas me deixe que a gente toque a nossa vida. Né? Então, ou seja, acho que há uma possibilidade de ler, sim, esses autonomismos como formas de constituir sentidos para a vida que não sejam os sentidos ordenados de antemão por uma lógica contratual, estatal, social-democrata, e nem que seja uma lógica unitarista, totalitária, de uma única visão de sentido de um único Brasil, né? Ou seja, assim, quando a gente via o Weintraub dizer que eu odeio a expressão povos indígenas, porque somos todos um único povo, ou seja, ele está apelando para um mito de uma unidade que não existe. Né? Então, acho que é isso. Né? Assim, mas desculpe que eu delonguei muito no começo, acabei viajando, comecei a viajar mesmo, assim, porque também... Não, foi ótima resposta, professor. Ótimo. Rodrigo? Beleza. Professor, você quer falar alguma coisa, algum evento que quiser participar, algum livro que você está lançando? Não, eu só falei já que eu lancei esse livrinho aí, de mitografias do Brasil, que dá umas cutucadas aí no atual contexto, mas acho que tem a ver um pouco com essas coisas do Benjamin aqui, porque tem a ver com... Mas bem en passant, assim, né? Uhum. Se quiserem dar uma olhada, está disponível só que é só e-book. Mas aí tá na Amazon. E agora acho que tá todo mundo acostumado a ler pelo computador, cara. Rende no Amazon só também. Olha só que coisa, né? Pô. E onde a gente se mete? A gente tá nesse paradoxo aí. E é isso, né? Porque de todo modo estamos aí, né? Vamos tentando. Mas agradeço muito aí, foi bem legal. Eu agradecer o convite aí. É uma pena que foi formato online, né? Porque a gente... É outro registro, uma coisa muito doida isso aqui. Sim. E o tipo de dado que a gente está fornecendo para essa galera, né? Mas fazer o quê? A gente é um pouco refém aí nessa situação, mas seria muito mais legal pessoalmente que a gente iria para uma cerveja depois, continuar o papo, uma reunião mais descontraída, né? E com mais gente, com os amigos e tal, de um outro jeito. Mas espero que tenha valido de alguma coisa, assim, né? Que dê para a gente levar adiante algumas discussões aí. Espero poder voltar a trabalhar, conversar com vocês aí com umas coisas mais adiantadas, né? Como eu disse no começo, né? Tem umas coisas aí que eu tô querendo desenvolver mais e tal, mas espero que o ano que vem possa, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Mas agradeço, galera. Valeu, obrigadão pelo convite. Valeu mesmo, professor. Até a próxima. Valeu. Beleza? Abraço. Abraço.
O Colóquio Walter Benjamin é organizado pelos estudantes da Universidade Federal do Paraná e pelo GT História das Filosofias, com o apoio da editora da UFMG e do NESEF Gefilo e do GS PBC.